Vamos nos apresentando por enquanto? Pode começar, já? Boa tarde, eu sou Jaqueline Seberg, professora de artes, formada na UFES. Também sou formada em moda na UVV. Sou formada em pedagogia, sou psicopedagoga, mas, assim, meu sonho desde pequena foi as ciências mesmo. A ciência sempre me chamou e agora eu estou muito feliz com esse convite desse ano de estar participando pela parte, né, de mais cultura. Nossa, muito feliz mesmo. Eu, desde pequenininha, sonhava com a ciência, em ser cientista, astronauta, e agora, depois, pesquisando tudo da Feira de Ciências, que vocês, né, acrescentaram essa parte mais da arte, da cultura, é como se eu tivesse nascido de novo, sendo alfabetizada. Eu não consigo olhar para uma árvore, uma folhinha e imaginar a pintura dela, a luz, a sombra, o efeito científico nosso, da nossa visão, como que vê a luz, a sombra, a fotossíntese. Então, como a ciência está em tudo. É muito bonito de ver isso, de você falar assim, nossa, como que a gente foi ensinado a vida inteira na escola que ciência é ciência, matemática é matemática, português é português, que elas são separadas, não são, e tudo é tão lindo. A poesia, a dança, a música, tudo está na ciência, tudo, tudo. Eu estou encantada, muito E esse é um feliz de caminho estar sem volta, participando. viu? É um É, caminho depois sem que volta. expande, não volta mais. É isso mesmo, depois que o pensamento expande, ele não volta. Boa Cada vez tarde, quer Lucas. expandir mais. É isso mesmo. E é um prazer para a gente também te receber, né? Para quem está conhecendo, está chegando às vezes no canal da feira agora, a Feira de Ciências, né, Gênero e Multigênero, está na sua segunda edição. No ano de 2019, a gente realizou a primeira feira. Ela teve um caráter, na época, apenas científico, né? Só trabalhos científicos puderam se inscrever. E aí a gente trabalha desde a educação infantil até o técnico, né? Então, todas as categorias da educação básica puderam participar. O trabalho foi muito legal, a gente recebeu muitas inscrições e foi um sucesso. Mas a gente sentiu falta no ano passado de alguma coisa, né? Tava muito legal, a feira estava bonita, os trabalhos estavam incríveis, mas estava faltando um tchan. E esse ano a gente descobriu qual era o tchan que estava faltando, né? Então, expandimos a feira e agora também, além dos trabalhos científicos que continuam nas quatro categorias de educação básica, né? Fundamental um, Fundamental 2, médio e o técnico, médio técnico, nós também vamos receber trabalhos relacionados à cultura e arte. Então, a feira vai trabalhar com essa parte científica, por isso ela mudou de nome, né? Gêneros e multigêneros, mais ciência, mais cultura, mais arte, para que a gente possa receber esses trabalhos que são tão ricos que já a gente percebe nas escolas, né? Que os estudantes super talentosos que também vão poder expressar a sua relação com a ciência de uma outra forma. Então, a gente tem quatro categorias que estão sendo apresentadas agora, nesse ano. Você apresenta para a gente alguma delas, Jaque? Sim, vai ser poesia, né? E o canto, a dança e o desenho. Né? Nós Isso. vamos falar um pouquinho para vocês como fazer cada uma, porque às vezes você pode até fazer um bom trabalho, mas pode fugir do tema, e aí seu trabalho vai ser eliminado, né? Lembrando sempre de ler o edital, que o edital está lá especificando direitinho quais são os temas voltados para ciências, para física, biologia, matemática, que tem a ver que vocês possam fazer a relação com o trabalho de vocês. Isso não pode faltar de jeito nenhum. Porque você pode fazer, vou fazer um arco-íris, desenhou um arco-íris ou fez um poema sobre o arco-íris, mas não fez o link com a parte científica. E aí o seu trabalho pode ter sido belíssimo, mas infelizmente vai ser eliminado por não ter entrado nos critérios, né, que vão ser avaliados. Jaque, só lembrando que o edital está disponível no site da feira, né? gêniosdemultigênero.org. Então, vocês podem entrar lá no site para conferir, tem mais informações. A inscrição também é feita pelo site. Então, para quem ainda não conhece, dá um pulinho lá,
que aí todas essas informações e detalhes vão estar lá. O medo é uma coisa comum que a gente percebe para tudo aquilo que a gente vai fazer normalmente pela primeira vez, né? E essa vez, como a feira vai ser online, para muita gente que já sabe como fazer, se fosse no presencial, como é que ia desenvolver, falar, ai meu Deus, vai ser online? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou enviar meu trabalho? Como é que eu vou, com quem que eu vou competir, né? Tem essas questões. Mas o medo, ele tem que ser motivação, né? Ai meu Deus, e agora? Aí você põe as coisas no lugar aí e começa a pensar em como que vai fazer, né? Mas está super simples, super simples. Ter o start mesmo do que vai fazer, pensar num tema, ver se esse tema tem ligação com a ciência, procurar o professor orientador, né? Lembrando que tem que ter um professor orientador, é o professor que vai fazer a sua inscrição, não vai ser você. Então, o professor vai estar sempre dando esse feedback. O professor vai estar olhando, seja o resumo, o vídeo, passo a passo vocês vão fazendo e mandando, e o professor vai falar, não, ó, tá legal, não, muda isso, fugiu do tema, ou não, continua, esse é o caminho certo. E aí sempre tem que ter essa troca com o professor orientador. Lembrando que é tudo online, tá, gente? Não precisa ir na casa do professor, não. Pode E nem trocar na casa do figurinhas coleguinha, online. né? E nem na casa Não do precisa coleguinha. também se for fazer em dupla no coleguinha. Então, já que só lembrando, né? Nós temos essas 4 categorias: canto, dança, desenho e poesia. Para todas elas, o estudante pode se inscrever desde que ele tenha um professor orientador. Então, o professor, junto com ele, vai combinar todas as categorias. Como é uma feira de ciências, apesar de ter essa parte de cultura, elas têm que conversar, né? Então, todas elas têm de estar relacionadas com a ciência. E aí você pode usar da sua criatividade, né? Se você vai se inscrever em poesia, por exemplo, de que maneira você pode representar a ciência ali? E aí você tem vários tópicos. Você pode fazer uma crítica, você pode, por exemplo, exaltar a beleza de algum aspecto da natureza. Você pode colocar dentro do seu texto as várias áreas da ciência para que elas possam, então, ser representadas pelo seu trabalho. Então, isso é livre desde que haja essa conversa, né? É preciso conversar. E o seu professor está aí para te ajudar. Então, ele vai te acompanhar nesse processo. As inscrições vão até o final do mês de setembro, então tem tempo, dá para você conversar bastante, fazer um trabalho legal e fazer a sua inscrição, tá? Então, vamos Sim, lá. dá para abusar da ficção científica, né? Júlio Verne, em 1500, 1800, ele já pensava no homem da Lua, o homem dando a volta, né, na Terra, e jamais alguém pensaria isso, que isso fosse existir, que fosse de verdade. Então, tudo que eu li assim, a respeito diz, o homem primeiro ele pensa, depois que ele pensa, tudo é possível, né? Então, não fiquem com vergonha de, ai, será que eu vou criar um poema? Ou eu vou criar um desenho, uma dança que alguém já fez? Pensa, foco e joga a imaginação para frente. Aí, então, só para falar nessas categorias, né? Na categoria, por exemplo, de poesia, eu posso pegar uma poesia que já existe ou eu tenho de criar a minha? Não, você vai ter que criar a sua. Vai Isso, ter que os criar a trabalhos têm que ser sua. inéditos, né? Lembrando que a poesia, ela é um pouco mais livre, né? A poesia, ela é mais livre, não tem tantas especificidades assim direitinho, que tem que ter a rima certinho. A poesia, ela é algo mais livre. Só cuidado para não ser muito redundante, tipo, o céu é azul, eu acordei, olhei para o azul do céu me inspira. Tenta fazer algo mais criativo sem ser tão redundante, né? É uma dica, porque às vezes a gente começa, olha o azul do céu e começa, e fica tudo o azul do céu, o azul do isso, azul. Não pode, aí tem que ser criação sua, né? Tem Isso. direito, aí você vai fazer o resumo e você vai declamar a sua poesia ou pode pedir alguém também, não pode? Mesmo Pode, se eu pode ser tiver de com sua vergonha, por autoria. exemplo, eu gosto de escrever, mas eu tenho vergonha de ir lá e falar e gravar o vídeo enviando a minha poesia. Um colega pode ler para mim? Pode declamar a poesia no meu lugar? Colega pode, se você tiver com muita vergonha, pode. O Mas vamos colega lê estimular para aí para você. todo mundo participar, né? Você escrever e você mesmo fazer a declamação. Só lembrando que o tempo
do vídeo é entre 1 minuto e meio e 3 minutos no máximo, né? É o tempo que você tem para declamar a sua poesia. Então, a poesia em vídeo, o desenho vai ser exposto de que maneira, Jaque? O desenho vai ser o seguinte, ele tem que ser feito totalmente à mão, tá? Não pode ser com tinta, pode usar giz de cera, lápis de cor, canetinha, num papel chamex ou papel canson, que é um papel de desenho, que ele não rasga, ele é um papel que às vezes você pode apagar, o chamex acaba rasgando. E você vai ter que fazer um resumo. Fazendo o desenho na folha do tamanho A4, vocês vão mandar esse desenho no formato quadrado. Ele não pode estar na horizontal, ele tem que estar na vertical, tá? Vai ser avaliado, vai ser tudo avaliado pelo Instagram. Então, quando vocês forem preencher lá o Google Formulário, vão mandar o título, não pode esquecer o título, tá, gente? Não esqueçam o título do desenho de trabalho nenhum de vocês, de nenhuma modalidade, tem que ter o título. Vão colocar o título, o resumo, escrito bonitinho, qual que tem a ver, né? O que tema científico vocês se embasaram para fazer o desenho, e o desenho vai ter que ser postado também lá no Google Forms. E esse desenho vai ser avaliado pelo Instagram. É o único que não precisa de gravar um vídeo. Ele é só o resumo escrito com o desenho. Todas as outras, o canto, a dança e a poesia, tem que ter o vídeo e o resumo. Tá bom? A gente está falando desse resumo, aí a pessoa, meu Deus, o que é esse resumo? O que eu tenho de colocar? O resumo é simplesmente você expressar qual é a relação que o seu trabalho tem com a ciência. Se eu dar só um boa tarde, oi pra galera, boa tarde. Uira, não sei se é assim que pronuncia. Rafa. Uira, é meu filho. Olá, Rafa. Uira. Eu vi Rosana também, a Cláudia. Boa tarde, pessoal. Porque enquanto a gente está falando, às vezes não dá para parar ali no meio, mas sejam todos bem-vindos. Então, esse resumo, ele explica qual a relação que você está demonstrando ali, ou no seu desenho, na sua poesia, na música que você escolheu, na dança que você vai fazer, qual é a relação do seu trabalho, qual mensagem que o seu trabalho está passando e que relação que ela tem com a ciência. Então não é algo extraordinário, né? É só você explicar, porque o avaliador, ele não vai ter a chance, como a gente tem numa feira presencial, de conversar com você, de bater papo com você ali na hora, né? Então você precisa dar essa informação para ele. E aí a gente vai fazer isso através do resumo. Então, te dando um oi ali. Oi, oi. Oi, pessoal. Então, poesia, o desenho tem que ser nesse formato quadrado, né? Porque ele vai ser exposto no Instagram. Tem o nome Square, chique, né? Que vai ser exposto no Instagram. Então, se você já produz o seu desenho pensando no formato, você não perde nada na hora que a gente vai expor, né? Porque se você não atender as especificações, às vezes um pedacinho do seu desenho não fica legal lá no Instagram, você perde, e aí pode ficar sem conseguir expor totalmente o que você queria, né? Tem mais duas categorias ainda, de canto e de dança. Pessoal, se vocês já conheceram, já deram uma olhadinha no edital, lá no edital estava dizendo antes que essas categorias, os vídeos tinham que ter entre 1 minuto e meio e 3. A gente fez uma errata, ou seja, a gente modificou essa orientação. E decidimos que os vídeos poderão ter uma duração um pouquinho maior. Eles podem ser entre 1 minuto e 5, para dar um pouco mais de liberdade, porque às vezes a música, ela precisa passar, né, pela letra, uma mensagem que dentro desse tempo mais curto, as pessoas não conseguiriam fazer. Então a gente fez essa modificação. Então vamos lá, hein? Poesia, desenho e canto. Nós vamos trabalhar, poesia, desenho e dança, nós vamos trabalhar apenas com trabalhos autorais. Ou seja, você tem que ser a pessoa que produziu, ou no caso da poesia, você pode ter um parceiro, né? Alguém, um colega, que vai declamar para você, mas ela tem que ser produção sua. Na dança, então, meu Deus, como que eu vou fazer? Claro que você pode escolher a música que você quiser, né? Desde que ela tenha alguma relação com a ciência, você pode escolher o que você quiser. Mas a sua performance, ou seja, a sua coreografia, o que você vai
apresentar, isso precisa também ser autoral, ou seja, tem que ser uma produção sua. Isso é que é legal na feira, né? Porque ela vai estimular a criatividade. Então, você vai pensar, bom, que música que encaixa com a mensagem que eu quero passar? A música não tem problema nenhum ela ser de alguma outra pessoa, ela já existir, né? Mas você precisa pensar em como eu vou passar a mensagem que eu quero através de uma coreografia. Então, você vai ter agora até 5 minutos para isso. Você pode escolher uma música instrumental, você pode escolher uma música que tenha letra, isso não importa, porque a gente vai analisar a performance como um todo, né? No momento que você Na tiver... dança, eu sugeri para os meus alunos do ensino médio para eles estudarem as frequências Hertz. E eles gostaram muito, mas ficam uns com vergonha. Ai, professor, eu fico com vergonha. Porque a frequência Hertz, querendo ou não, eu falo, gente, é uma frequência. É um som vibracional, ele desperta. Cada uma frequência vai despertar um sentimento em você. Faz um solo, dá para você fazer um solo sozinho em casa, manda todo mundo. Gente, dá licença que eu quero gravar. Bota a música e se solta. É livre, Ô, é dança Jaque, contemporânea. e ainda tem a vantagem de, como é um vídeo que você vai fazer em casa, errou, para e grava de novo, né? Tem Sim, a dificuldade do que o ao vivo oferece, que você está em cima do palco, e lá no palco tem que ser daquilo que saiu na hora e tem que se virar se alguma coisa acontecer. Com o vídeo você pode gravar, pode editar, né? O seu vídeo ali, se precisar repetir quantas vezes for necessário até ficar tudo certinho, né? e o legal da dança contemporânea é que às vezes um erro seu pode ser um detalhe que ninguém nem vai perceber. Eu falo, nossa, que movimento é esse? Então não tem isso de certo ou errado, né? O bom da arte é isso. O que a gente pede só para os alunos, para quem for se inscrever, é para não esquecer, não fugir do tema, né? Para nunca fugir do tema da ciência com a arte. Mas não tem aquela pressão de, ai, tá certo, tá errado. Ai, será que ficou feio, ficou bonito? Né? O Nós não estamos principal objetivo é não fugir. nós não estamos num concurso profissional de dança, né, Jaque? É, Nós estamos trabalhando a criatividade dos estudantes, estimulando para que eles participem, mostrando quais são as reflexões que eles têm e o talento que eles também possuem, né? Então fiquem muito tranquilos, certamente vai ser um sucesso o trabalho de vocês para quem quiser fazer. Já no canto, aqui já é um pouquinho diferente, né? Nesse caso, a gente não tem a necessidade de ser um trabalho autoral, mas pode ser. Claro que pode. Se você, por exemplo, é bom no rap, gosta de fazer um rap e quer escrever a sua própria letra e vai apresentar essa letra que você escreveu, excelente. Não tem problema nenhum, claro que pode. Mas se você acha que tem alguma música, você conhece alguma música, que ela é boa e que ela encaixa perfeitamente no tema e você quer interpretar aquela música, também tudo bem. Lembra que tem que encaixar dentro do tempo, de entre 1 minuto e meio e 5 minutos. E aí, manda bala, fala com o seu professor, produz com ele o seu resumo lá do qual foi a relação daquela música com o tema que você quer trabalhar, qual é a mensagem que vocês estão querendo passar e envia lá pra gente no site, faz a sua inscrição. Então, ó, nas categorias, nas 4, 3 precisam ser autorais: desenho, poesia e dança. Essas têm que ser trabalhos produzidos por você ou, no caso, com um colega, como a gente já comentou em poesia. Porém, no caso de canto, aqui você tem essa liberdade de ou produzir uma letra, né, uma melodia e enviar, ou interpretar uma que já existe. Ô, Jaque, e por exemplo assim, se 2 colegas querem fazer um vídeo de dança, eles podem? Eles podem fazer juntos? podem. Eles podem fazer para não, por causa da pandemia, eles podem fazer separados e editar o vídeo e aí faz a junção na parte da edição, não tem problema nenhum. Podem fazer em grupos, desde que cada um separado, mantendo, né, todas as formas de segurança e depois é só o amigo que souber mexer melhor com a edição, faz a edição. E tem isso também, às vezes um tem um talento, mas o outro tem um talento maior da edição, né, da informática. E se Você eles falando forem aí do alguém da mesma canto, casa,
Desculpa, pode falar. Ah, e pode fazer, não, mas se for da mesma casa, melhor. Se for irmãos gêmeos ainda, então, ó, melhor. Porque Você aí não tem falando problema, né? Você do. pode gravar junto. É, não tem problema. Falando da parte do canto, antes da Feira de Ciências, antes de eu ser convidado, logo no comecinho da pandemia, eu fui caminhar um dia com meus filhos, aqui por perto mesmo, fui dar uma volta no quarteirão. E vi as pessoas sem máscara e começou a me vir um monte de reflexão na cabeça. E eu criei um rap, você não tem noção. Eu falei com os meninos, nosso Favela Vive vai me chamar, eu vou gravar esse rap, eu vou ser a rap. Cheguei em casa, acabei me distraindo, fiquei uns 2 dias com aquilo na cabeça e acabei esquecendo, assim. Agora eu falo, ai, que arrependimento. Eu podia falar, pelo menos, para os meninos, mas foi algo, assim, sensacional que eu criei. Aí eu fiquei, poxa vida, você falando agora, eu lembrei, busquei aquilo, eu falei, nossa, eu criei o rap que podia fazer sucesso e esqueci, não anotei, tá vendo só? Os É, detalhes. o que a gente quer mostrar muito com a feira é que a ciência e a arte, elas andam juntas, né? É isso aí, Favela Vive, Luan. A ciência e a arte, elas andam juntas. É como você comentou no início, a escola por separar a gente em disciplinas, você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas se a gente vai buscar na história, por exemplo, a gente até, quando estava conversando antes, né? Você falou do Da Vinci. Cara, ele era... Você consegue definir exatamente o que ele era? Se ele era um artista ou se ele era um cientista? Se você pega aquela Nossa, obra, né, a obra dele, ao mesmo tempo que você tem ali a perfeição da técnica e aí do desenho, né, você também tem ali todo o estudo científico daquela coisa, de como se produz, da sim. representação. Então não dá nem para separar, às vezes, o que era um estudo dele do que era uma obra de arte, né? É, a perfeição dele foi graças às ciências, né? Se não fosse as ciências, a perfeição artística dele não seria inagualável como até hoje não tem, né? Mesmo que até hoje tem as técnicas de desenho 3D, mas naquela época não existia. Ele dessecava cadáveres para ver as veias, os órgãos, como que era a cor. Ele foi o percussor do chiaro escuro, né? Que se fala lá do Barroco, mas quem criou esse efeito do chiaro escuro, que é o efeito do claro escuro, da profundidade, da perspectiva que vem da matemática, foi ele. O Da Vinci foi sensacional, né? Ele era ambidestro, ele escrevia as fórmulas dele, as experiências dele de trás para frente, para ninguém nem conseguir, né, naquela época, decifrar o que era que ele estava fazendo, para não copiarem ele, né? Não tem nem como hoje nenhum artista com mais fama, com mais técnica, não se iguala a ele até hoje, né? Ele foi abriu primeiro assim para a ciência com a arte é Da Vinci, não tem como separar, né? Há estudos que mostram, já que, por exemplo, que pessoas que estudam arte, elas têm um desenvolvimento cognitivo maior. E isso ajuda, inclusive, no pensamento científico. Porque quando ela vai pensar, por exemplo, fazer interpretação de imagens científicas, na própria interpretação de texto, o fato dele ter o estudo da arte faz com que isso se desenvolva, a escrita, a organização da escrita também, isso tudo são coisas que vão estar diretamente relacionadas ao trabalho científico. A arte, ela é técnica também, né? Porque não dá para achar que é só talento, que a pessoa É. nasceu e daí baixou um Não, negócio tem que nela ali, ter né? muita técnica. Sim, Ela é técnica, mas ela tem uma outra coisa que é ali, ó, ligadinha com a ciência que precisa, intuição. Essa a capacidade do cientista de olhar, porque não existe a arte sem o fato, né? Assim como a ciência também depende do fato para existir. Mas a intuição, o seu pensamento, a construção da ideia, isso é comum para todas elas, né? Isso que você sim. tem, Tudo isso mais nasce da desenvolvido, ideia. Verdade. a sua criatividade ela é aguçada, o seu trabalho científico também é melhor. E estudos mostram que estudantes têm desempenho melhor, inclusive em matemática,
nessas disciplinas que a gente considera exata, que você nem imagina, meu Deus, o que matemática tem a ver com arte? Tem tudo a ver, né? O desempenho é melhor por conta desse desenvolvimento cognitivo que a arte permite, né? Que a arte promove. Então é uma coisa muito interessante da gente pensar. Não é uma disciplina separada, ela está interligada com as outras. A arte e a ciência, elas são fundamentais. Quando você pensa, por exemplo, na mensagem, na transmissão de uma mensagem, hoje os memes são, né, sem comparação, a coisa que mais transmite informação com rapidez. Meme é uma imagem com um texto curtinho. Se você consegue transformar essa potência que você tem de trabalhar uma imagem, de trabalhar um desenho, de trabalhar uma questão ali para transmitir uma mensagem positiva, e no nosso caso, para fazer divulgação científica, meu Deus, olha o caminho e o espaço que a gente tem por aí, né? Rafa, Verdade. pois é, né? Eu estava pensando sobre isso. Eu estava lendo essas pesquisas sobre a relação de arte com ciência, e é isso mesmo, a criatividade está no centro da ciência. Porque você tem que resolver um problema. Todo cientista começa com um problema. E eu preciso pensar várias hipóteses e possibilidades que me ajudem a explicar aquele problema, aquele fenômeno que eu estou vendo. E se eu não tenho, se eu sou cintura dura ali, né, não consigo pensar muito fora da caixinha, sou mais limitado, eu vou ter dificuldade no meu trabalho também. E a arte, ela pode, o estudo da arte vai ajudar e muito, porque ele exige na sua produção, no seu fazer do dia a dia ali das suas atividades, a criatividade e a sua intuição. Então, em relação a isso que você está falando, eu queria ler um pedacinho de um artigo que eu li sobre a relação, o diálogo da arte com a ciência, que eu achei maravilhoso. Vou ler para vocês. Por favor. Ciência e arte. Ambas nutrem-se do mesmo humus, a curiosidade humana, a criatividade, o desejo de experimentar. Ambas são condicionadas por sua história e seu contexto. Ambas são imersas na cultura, mas imaginam e agem sobre o mundo com olhares, objetivos e meios diversos. O fazer artístico e o científico constituem duas faces da ação e do pensamento humano, faces complementares mediadas por tensões e descompassos que podem gerar o novo, o aprimoramento mútuo e a afirmação humanística. Luísa Massarani. Eu achei assim perfeito. Eu falei, nossa, é um diálogo, né? Nós estamos juntos, mesmo que em algum momento separamos, mas a essência está ali. As caixinhas não são verdadeiras, né? É. Ô, Jaque, acho que uma coisa que é importante a gente pensar é que toda feira é uma reflexão. Tudo que você vai fazer, seja de um trabalho científico, um experimento, você precisa refletir sobre ele, sobre aquele fenômeno. E se você vai participar nas categorias de cultura e arte, você também precisa fazer isso. Então aqui, você tem a liberdade que a cultura te dá e a arte, você pode refletir sobre o passado, sobre o presente ou o futuro. Você pode pensar em que condições, por exemplo, nós estamos hoje e tentar representar o que isso pode levar para a gente no futuro, seja no campo positivo ou negativo, ou fazer uma crítica ao momento que a gente está vivendo hoje, né? Você tem muita coisa que você poderia falar, por exemplo, Física né? quântica, universos paralelos, desenhar dimensões, coisas da imaginação, mas está na física. Existe, ninguém consegue provar, mas existe. E aí? Eu vou, com o seu desenho, você prova que isso existe. Na sua mente, você pode fazer essas projeções, né? Ou pensar no passado também. O que houve? Como é que a gente chegou até aqui? De como era antes e agora? E fazer esse diálogo. O importante é que o seu trabalho tenha um significado. Ele precisa trazer uma reflexão. Ele precisa mostrar alguma coisa que você percebeu, que você sente e que você quer compartilhar com as outras pessoas. O que você quer nos dizer? O que a ciência tem para falar a partir da sua linguagem, que pode ser a poesia, o canto, a dança, né?
ou desenho. Então, traz para a gente, usa o seu talento para, eu vou chamar de denúncia aqui, né? Para denunciar seus pensamentos. Quais são as Verdade. mensagens que estão aí, que estão precisando sair? Traz ela para a gente, conversa com o seu professor, chama a galera, contamina os amigos ali e Sem bora vergonha. conversar. Por favor, né? É, você tem mais alguma coisa para você comentar, Jaque, que você gostaria de falar? Não, não. Queria mesmo que, igual você falou, chama o colega, chama o vizinho, tudo online, tá, gente? Não é para sair batendo de porta em porta, não. Vai nos grupos, anima o pessoal, porque senão vai falar, eu fui lá porque a professora mandou ir na bater na porta do colega. Chama tudo online, ainda mais vocês que são, né, a geração mais nova, que a gente dominam essa tecnologia de grupos e de espalhar RedTech, tudo mais evoluídos do que a gente, né? A gente chegou no nível que eles estão ensinando a gente algumas coisas e a gente está na troca de conhecimentos. Sempre a É isso aí, troca, se né? inscrevam sem medo, peça sempre orientação ao professor para ver se está tudo certinho, de acordo com as normas, de acordo com o edital, com as regras. E é isso aí. Isso mesmo, Rafa, é contaminar com a alegria e a essência da feira. Covid, pelo amor de Deus, hein? Pessoal, então, ó, só relembrando, hein? Precisa ter um professor orientador, é só você conversar com o professor da sua escola, é o professor que vai te inscrever. Entra no site da feira, gêniosdemultigênero.org, lá tem o edital, tem as informações, tem o link para fazer sua inscrição. As inscrições vão até o final do mês de setembro, então você tem tempo ainda para fazer o seu trabalho, para desenvolver, para conversar. Se inscrevam lá. Tem que enviar o seu vídeo, no caso das 3 categorias que não são desenho, ou a imagem. Tem que respeitar esse tempinho, né, de 1 minuto e meio a 3, ou 1 minuto e meio a 5 nas categorias de canto e de dança. Enviar o seu desenho no formato, né, quadrado, square, para o Instagram, porque é lá que ele vai ser exposto. Então, pessoal, bora animar essa galera, bora participar. Corre lá no site, se inscreve. Aproveita para se inscrever aqui no canal também, acompanhar as informações da feira. Tem o canal do Instagram, no YouTube da feira, tem no Facebook, tem aqui no Instagram. Então a gente está em todo lugar. A gente pode se acompanhar por aí para poder sempre estar bem informado e sabendo de tudo sobre o que vai rolar lá na nossa feira. Nós esperamos os trabalhos de vocês com muita ansiedade, porque tenho certeza que vai ter muita coisa boa. É isso aí. Então, muito obrigado a todos que nos assistiram. Até mais. Valeu, galera. Obrigada. Tchau.